Essa é uma pergunta muito interessante. E eu diria que é possível existirem pessoas dentro da Igreja Católica que são salvas. É possível que existam. Por qual motivo? É possível perceber uma distinção entre algumas pessoas que estão ali e que têm aquilo que nós poderíamos chamar de uma fé simples, que confiam verdadeiramente em Cristo para a sua salvação, e muitas delas não entendem e não conhecem os dogmas romanistas, por assim dizer. Então, essas pessoas, eu acredito que é possível que elas sejam salvas. Não obstante, as demais que são comprometidas com todo o sistema teológico da Igreja de Roma, eu tenho muita dificuldade para crer que aí alguém assim seja salvo. E eu vou dar só um exemplo do motivo pelo qual eu creio assim. Em 1943, o Papa Pio XII, ele promulgou uma encíclica chamada Mystici Corporis. O Papa, ele tem vários tipos de documentos que ele promulga. Eu mencionei na palestra a bula papal. A bula papal normalmente é uma promulgação solene, e essa promulgação normalmente ela vai condenar alguém ou alguma coisa. Existe a carta encíclica. A carta encíclica ela já tem o objetivo não de promulgar nada solenemente. Ela tem o objetivo de explicar alguma doutrina que a igreja já crê, então é uma doutrina já da igreja, mas essa doutrina ela precisa de maior explicação, ou ela pode, de repente, estar sendo mal interpretada. Então, em 1943, Pio XII promulgou a carta encíclica Mystici Corporis, que quer dizer corpo místico. É nessa carta que a Igreja de Roma vai explicar como ela se vê enquanto corpo de Cristo. Eu pergunto aos irmãos, quem quiser responder, pode ficar à vontade. Quando você, na igreja, diz assim, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, qual é o sentido dessa afirmação que nós fazemos? O que nós queremos dizer quando nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo? Um de cada vez para não virar tumulto. Tá? Nós queremos dizer que a igreja é o corpo de Cristo num sentido espiritual. Não é isso? Num relacionamento pactual em que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Uma relação espiritual mística. Nesse documento, Mystici Corporis, o Papa Pio XII vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, não num sentido espiritual, não num sentido místico, mas num sentido real, físico, orgânico. Ele vai dizer que quando nós confessamos que a igreja é o corpo místico de Cristo, significa dizer que, assim como eu tenho um corpo físico ligado à minha cabeça física, assim também a igreja é este corpo físico de Cristo. De maneira que a igreja se torna a altera persona Christi, ou seja, a outra pessoa de Cristo. Então, como é que a igreja de Roma vê a si mesma? Ela se vê como a prolongação da encarnação. Ela se vê como a segunda pessoa de Cristo. E isso tem implicações muito sérias, por exemplo, para o ministério do Espírito Santo. Se a igreja é a outra pessoa de Cristo, ela não tem necessidade de um outro consolador. Se a igreja é a outra pessoa de Cristo, então está explicada a razão pela qual a igreja de Roma não tem tanta preocupação em fundamentar as suas doutrinas na Escritura, uma vez que ela dá a revelação. É daí que vem a crença de que ela é quem dá origem à Bíblia. Essa é só uma doutrina. Então é muito difícil alguém que crê em algo assim, que é comprometido com isso,
É muito difícil que alguém seja de fato salvo. É muito difícil que alguém que seja comprometido com a mariologia católica seja salvo. Há um teólogo, né, ele viveu durante o século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, um bispo italiano chamado Afonso de Ligório. Afonso de Ligório é talvez o principal teólogo mariano da Igreja Católica. Ele escreveu uma obra cujo título é Glórias de Maria. É talvez o principal manual de mariologia da Igreja de Roma. E nesse manual você vai encontrar algumas declarações, como por exemplo, ele vai dizer: se Cristo está irado conosco e a sua mão vem para nos castigar, Maria consegue barrar essa mão. Maria consegue deter a mão irada do Filho. Ele vai dizer, por exemplo, a Maria todos se submetem até o Pai. É difícil crer que alguém que é comprometido com isso seja salvo. Certo. Pastor Toniel? Segunda pergunta. Como responder aos católicos quando dizem que só temos a Bíblia porque foram os católicos que supostamente a guardaram e a copiaram durante a Idade Média? Pois é. Os documentos aí que falam disso, o pastor Alan cita aí para vocês, tá? Mas, queridos, vejam bem, a doutrina da Igreja Católica, ela é massivamente baseada na tradição católica, certo? Há um interesse muito grande da Igreja em convencer os seus fiéis dessa suposta verdade que eles defendem, ok? A gente pode perceber que qualquer católico, ele vai defender isso daí sem perguntar qual a origem desta verdade que eles acreditam, né? Naturalmente que quando nós olhamos para a história do cânon bíblico, nós vamos encontrar uma história completamente diferente. Você não encontra bases entre a história do cânon bíblico com aquilo que a Igreja Católica ensina a seus fiéis. Por exemplo, eles gostam de dizer, né, que a Bíblia, no mínimo, é de autoria, ou no mínimo o Novo Testamento é de autoria completa da Igreja Católica, e que a Igreja Evangélica só tem acesso à Bíblia hoje porque a Igreja Católica a preservou. De fato, há algo interessante a se observar nisso aí, porque mesmo com toda a corrupção que aconteceu, mesmo com todo o afastamento que nós encontramos no decorrer, especialmente da Idade Média, nós encontramos o texto bíblico preservado, certo? No entanto, devemos entender que isso não é um mérito único da Igreja Católica. Hoje, nós conhecemos e utilizamos bastante traduções de famílias que se dedicaram exclusivamente, geração após geração, em preservar o texto bíblico, em traduzir o texto bíblico, textos que, inclusive, alguns deles estão guardados não exatamente nos mosteiros e nas universidades católicas, mas em instituições que sempre trabalharam de forma neutra e de forma responsável com esse texto, certo? Claro, a Igreja Católica foi a guardiã desses textos por um determinado tempo, mas ele nunca esteve única e exclusivamente nas mãos dos bispos e do clero católico de um modo geral. Podemos dizer, finalmente, que a preservação do texto bíblico ela é uma obra do Espírito Santo, assim como foi a sua inspiração para que fosse escrita, certo? Para que fosse escrito. Então, eu gosto de dizer que entre os milagres que nós podemos ver, que nós podemos testificar hoje nos nossos dias, é o casamento, né? Um verdadeiro milagre de Deus. Quando une duas pessoas tão diferentes
e as faz dar certo. E um outro milagre que nós podemos encontrar é a Bíblia, porque é um livro que tinha tudo para não dar certo, escrito em lugares diferentes, por pessoas diferentes, em tempos completamente diferentes, e hoje nós a temos em nossas mãos completa a revelação de Deus, suficiente para a sua igreja, certo? Então, definitivamente, esse não é um mérito da Igreja Católica. A Igreja Católica não tem o mérito que ela requer como guardiã das Escrituras. A outra pergunta é a seguinte: o que foi a Contra-Reforma e qual foi o seu objetivo? Logo depois que é deflagrada a Reforma Protestante, internamente, alguns bispos católicos vão reconhecer a necessidade de que a igreja realmente passe por uma reforma. E aí você vai ter dois movimentos. Um movimento que é chamado de Reforma Católica, que no final das contas não vai reformar nada, vai na realidade fortalecer aquilo que já era praticado pela Igreja de Roma. E o outro lado é o que foi chamado de Contra-Reforma Católica. A expressão Contra-Reforma, ela fala justamente de uma série de medidas que a Igreja de Roma tomava, ou estava tomando, em reação ao protestantismo, visando combater o protestantismo. E dentro da Reforma Católica, nós temos, por exemplo, algumas ações como justamente a convocação do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele vai ser convocado exatamente como uma expressão da Contra-Reforma Católica. O grande objetivo dele é combater os protestantes. E é exatamente por isso que, dentre os decretos do Concílio de Trento, nós vamos encontrar o decreto que formaliza a adição de 7 livros apócrifos ao cânon do Antigo Testamento. Tá? Então, aqueles livros, por exemplo, Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, tá? E eu acho que eu estou esquecendo um 7º aí. Esse é o Sabedoria, que é o Sabedoria de Jesus ben Sirac, né? Enfim, 7 livros. Então, esses livros são formalmente adicionados ao cânon do Antigo Testamento, porque o que é que a igreja quer comunicar com essa decisão? Tem a ver com a pergunta que você fez há pouco ao pastor Otoniel. A igreja, ela quer provar com isso que ela de fato é quem dá origem à Escritura. Então os reformadores vão contestar isso. Calvino, por exemplo, vai dizer que a Escritura deriva a sua autoridade do Espírito Santo, não do testemunho da igreja. E aí quando a igreja de Roma vem e insere os 7 livros apócrifos dentro do cânon do Antigo Testamento, ela está dizendo aos reformadores que ela é quem dá origem à Escritura, que a Escritura deriva a sua autoridade dela. Então, você vê que não houve reforma católica alguma, o que há é um robustecimento, é um fortalecimento de toda a estrutura, inclusive na sua reação ao catolicismo. É o Concílio de Trento, como expressão da Contra-Reforma Católica, que vai promulgar uma série de cânons, e nesses cânones é onde nós vamos encontrar os vários anátemas que são direcionados aos protestantes. Tá? Então eu mencionei um deles na palestra, que é qualquer pessoa que diga que a justificação é pela fé somente, sem a participação das obras, seja anátema. Muitos outros foram promulgados. Quem nega a autoridade magisterial da igreja, seja anátema. Quem nega que o Papa é o sucessor direto do apóstolo Pedro, seja anátema. Então, a Contra-Reforma nada mais é do que essa série de reações da Igreja de Roma visando combater o protestantismo ali no século XVI. Próxima pergunta é a seguinte: como a tradição reformada dialoga com a patrística, geralmente vista como propriedade católica? Esse é um assunto que eu gosto de modo muito, muito particular, porque eu mencionei na palestra o desejo de Lutero de permanecer na igreja, pelo menos inicialmente. E mesmo os outros que vieram depois de Lutero, eles vão ter um objetivo muito claro. Eles vão desejar afirmar que a reforma, ela não é uma ruptura. Ela não é um rompimento com a cristandade.
ela é, na realidade, a continuidade dessa cristandade que vem desde o primeiro século. E aí, uma das formas que os reformadores vão encontrar de afirmar essa continuidade é exatamente valorizar a tradição cristã, valorizar a patrística, mas de forma crítica, tá? Não de maneira acrítica. E você vê isso, por exemplo, nas Institutas de Calvino, que o pastor Otoniel mencionou. Calvino faz um negócio muito interessante. São 4 livros, né? As Institutas elas são compostas de 4 livros. Nos 4 livros, você vai ver Calvino citando os pais da igreja de modo abundante. Só que, ora concordando, ora discordando. E o princípio aí é, naquilo que eles estão de acordo com as Escrituras, então nós recebemos o que os pais ensinaram e concordamos com eles. A partir do instante em que os pais dizem algo que vai contra o que a Escritura diz, então nós não recebemos o que os pais dizem. Isso é ilustrado, por exemplo, quando no livro 1 e no livro 2, Calvino está falando sobre a redenção, ele vai citar Agostinho de modo abundante e geralmente concordando com Agostinho. Quando você vai para o livro 4, que é o livro onde Calvino trabalha a eclesiologia, e é nesse livro que ele vai bater na missa, é nesse livro que ele vai bater nos sacramentos, é nesse livro que ele vai bater no papado, ele vai também citar Agostinho, mas agora ele vai discordar de Agostinho. Então, eles vão usar os pais, porque o grande desejo deles é, nós somos herdeiros dos pais, nós continuamos aquilo que eles fizeram. Tá? Só que nós não os recebemos de maneira crítica. Se você pegar as confissões que foram escritas no período da Reforma, por exemplo, a Confissão Francesa de 1560, a Confissão Francesa vai dizer de modo categórico, nós recebemos os 3 credos antigos, a saber, o credo dos apóstolos, o credo nicênio e o credo atanasiano. Essa confissão não está fazendo essa afirmação à toa, ela está querendo dizer, nós não rompemos, nós continuamos. A segunda confissão helvética, de 1566, vai fazer a mesma coisa. Ela vai dizer que recebe os antigos credos. Um detalhe interessante, Rodolfo, não é isso? É que quando o Concílio de Trento se reuniu, logo na abertura, o Concílio de Trento disse que estava realizando os seus trabalhos em submissão ao credo niceno. Diante disso, um reformado italiano, chamado Innocente Gentiletti, ele não era um pastor, ele não era um ministro, ele era membro de uma igreja reformada italiana. Ele fez a seguinte afirmação: Trento não pode nos considerar como hereges, porque Trento diz que está trabalhando debaixo do credo niceno, e nós afirmamos o credo niceno. Inocente Gentiletti vai dizer ainda o seguinte, e nós afirmamos o credo niceno de modo mais fiel que a igreja de Roma, porque o credo niceno fala de uma segunda vinda, e nós cremos em uma segunda vinda, não em várias vindas eucarísticas no sacramento. O credo niceno diz que nós cremos na igreja católica, nós cremos em uma igreja católica, não na igreja de Roma. Então, é exatamente assim que nós devemos usar a tradição, é exatamente assim que nós devemos ler os pais. Tá? Há muita coisa boa nos pais, mas há muita coisa também que, por estar em desacordo com a Escritura, nós não recebemos. Tá? A Escritura é aquilo que nós vamos chamar de norma normans. É a norma que normatiza. É a norma que é a regra que regula todas as outras, mas ela mesma não é regulada por ninguém. Os credos, as confissões, os escritos dos pais, os escritos dos reformadores, é o que a gente já chama de norma normata. A minha pregação, a pregação do pastor Otoniel, a pregação do Elvis, isso nós chamamos de norma normata, ou seja, é a regra que é regulada. Tá? Regulada por quem? Pela Escritura. Tá? A partir do momento em que sai da Escritura, então a gente já rejeita. Atualmente, há uma necessidade de uma nova reforma? Me permitam só mencionar algo que aconteceu quando eu cheguei à igreja ali do Cruzeiro do Anil, e eu comecei a ensinar doutrina na igreja. Uma pessoa numa determinada escola dominical levantou e disse assim: o senhor precisa parar de ensinar essas coisas.
Porque a nossa igreja aqui já foi muito bem doutrinada lá atrás. Então a gente não precisa disso hoje. A minha resposta na época foi a seguinte: olha, o trabalho de doutrinação é um trabalho sempre inacabado. Então, na presente vida, a doutrinação sempre será necessária, independentemente de quem seja. Tá? O pastor Otoniel ele tem a necessidade, eu tenho a necessidade de continuar aprendendo, e essa necessidade perdurará até a vinda do Senhor. E, na realidade, durante a eternidade inteira, nós continuaremos a aprender. Então, a obra de doutrinação é uma obra inacabada. E eu digo isso para ilustrar também como a gente deve pensar sobre a reforma. Não é que a gente tem uma necessidade de uma nova reforma. É que a necessidade de reforma, ela também a reforma sempre é necessária. Ela sempre se faz necessária. Tanto é assim que naquele período, no período do século XVI, uma frase que se tornou muito popular foi: a igreja ela é reformada e ela segue se reformando pela palavra de Deus. Então a igreja sempre vai ter essa necessidade. Em alguns momentos essa necessidade ela vai ser mais premente, ela vai ser, né, maior do que em outras épocas. A igreja experimentará épocas assim de maior saúde doutrinária, de maior saúde teológica. Ela vai em outros momentos cair um pouco, ela vai ter problemas com heresias e com práticas estranhas, mas a necessidade de uma reforma, ela sempre se faz presente. Por quê? Porque a igreja ela tem a necessidade de continuar trilhando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus, e assim será para sempre. Muito bem. E para fechar, queridos, a reforma na Europa, ela abalou o mundo da época, rompeu ali com padrões antigos e trouxe a igreja protestante para a Bíblia novamente. Passado aquele período de euforia, o homem passou especialmente ali século XVIII, século XIX, o homem passou a dar para si mesmo uma grande credibilidade, né? Movimentos iluministas, racionalistas, se popularizaram e colocaram o homem em um lugar que, na verdade, ele nunca foi dele. E agora que nós vivemos uma espécie de ressaca desse tempo aí, né? Onde a crença no homem, as guerras estão aí mostrando que a crença no homem é inviável, né? Nós podemos olhar para a Bíblia novamente e dizer que, de fato, nas Escrituras estão as verdades que o mundo precisa conhecer, certo? Jamais iremos ser capazes de conduzir o mundo por aquilo que nós achamos certo ou errado, mas por aquilo que as Escrituras ensinam, de modo que é dever da igreja, responsabilidade da igreja, estar sempre retornando para as Escrituras, porque quando ela faz isso, ela mantém a reforma viva, ela permite que a chama que foi acendida pelos reformadores lá no século XVI, inclusive alguns que pagaram com a própria vida, seja uma chama que permaneça acesa. E é por isso que nós estamos aqui hoje tratando desse assunto, para que não esqueçamos, para que estejamos sempre lembrando de que precisamos estar atentos, precisamos estar voltados para a Bíblia, porque desvios doutrinários, propostas novas, né, novidades, movimentos, eles estão sempre surgindo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar confiada e andando unicamente à luz das Sagradas Escrituras. Amém. Estamos chegando ao nosso final, nosso primeiro dia de conferência. Quero agradecer ao pastor Alain René e avisar a igreja que amanhã daremos a continuidade, tá bom? Espero que todos estejam aqui.